prazer estar aqui em mais um webinar organizado pelo IBRAC, agora por seu Comitê de Relações Internacionais. E é uma honra receber, fazer esse primeiro evento do comitê, recebendo a Bruna Pamplona de Queiroz, que é chefe da assessoria internacional do CAD, conhecida de todos nós, do IBRAC, da comunidade antitrust, que vem fazendo um trabalho incrível à frente dessa pasta no CAD. Acho que todos nós temos orgulho de onde o CAD está inserido no cenário mundial do antitrust hoje em dia, e a gente deve muito disso à Bruna e à equipe dela, que incansavelmente trabalham para alcançar esse objetivo. E acho que é uma satisfação grande aqui conversar com ela, depois de tanto tempo de CAD, ouvi-la, entender um pouco como que é esse trabalho, como que é esse dia a dia, quais são os objetivos traçados, e o que que a gente pode esperar de cenário internacional e inserção do CAD nesse meio para os próximos anos. E para conduzir esse bate-papo super gostoso e aberto aqui, eu tenho junto comigo os coordenadores do Comitê de Relações Internacionais do IBRAC, a Mariana Tavares, o Fabrício Cardim de Almeida e o Bruno Droghetti, que obviamente dispensam comentários aqui de todos. Mas gostaria de agradecê-los muito aqui por pensar nesse webinar, pensar no formato, pensar nessas perguntas, e tenho certeza que vai ser um papo que vai ser muito útil e agradável para todo mundo. Bruna, agradecendo muito a tua vinda aqui conosco. A gente tem uma hora aqui de conversa, então às 11 em ponto a gente interrompe em respeito a você e à audiência. E eu queria já lançar uma primeira pergunta, pedindo para você contar um pouco, em vez de apresentar a sua biografia, seu currículo, para você contar um pouco para nós sobre a tua trajetória, como é que você foi parar no CAD e que você tem feito por aí. Obrigada, Ribas. Antes de tudo, queria muito agradecer o convite do Comitê de Relações Internacionais. É um prazer estar aqui para falar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo no CAD, no âmbito internacional. Nos últimos 4 anos do mandato do presidente Cordeiro, a área de internacional teve uma relevância muito grande, a gente teve avanços significativos, então acho que agora, fechando o mandato dele, é um momento importante da gente né, fazer esse balanço, ver o que foi bom, o que a gente pode melhorar, quais são as perspectivas para os próximos anos, e também, claro, divulgar o nosso trabalho, e isso é importante tanto internamente no CAD, quanto para o público, para a audiência fora dele, né? Então, realmente, muito obrigada pela oportunidade. Falando um pouquinho de mim, eu sou de Florianópolis, então fiz a minha graduação em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina. Logo em seguida, fiz meu mestrado em Análise Econômica do Direito na mesma universidade. E no meu LLM, eu fiz, não sei se vocês conhecem o programa de Erasmus da União Europeia, então eu tive a oportunidade de participar do programa também em Análise Econômica do Direito, estudei na Universidade de Hamburgo, depois fui para a Universidade de Roterdã, terminei meus estudos na Escola de Economia de Varsóvia, e assim que eu terminei meu LLM, eu passei no processo seletivo para fazer um estágio no Parlamento Europeu, foi uma experiência muito, muito enriquecedora, apesar de na época ter sido pandemia, então tinha algumas restrições. E logo em seguida, o Cordeiro foi um time assim, bem interessante, porque logo em seguida o Cordeiro assumiu como presidente do CAD, a gente já se conhecia da Associação Brasileira de Direito e Economia, e por todo esse meu background internacional, a minha experiência internacional, ele me chamou para ser chefe da assessoria internacional, que eu me encontro desde 2021, então, basicamente isso. É uma vocacionada, né, Bruna? Você já rodou o mundo inteiro, então você está no lugar certo, né? Eu gosto muito do que eu faço, Ribas, não posso mentir. Acho que todo mundo te conhece, ele não tem a menor dúvida disso, né? Com o sorriso que você aparece, né? Em todos os eventos, a gente percebe que é algo bem prazeroso. Mas vamos destrinchar um pouco isso, velho. Mari, você começa com
as rodadas? É o Fabrício, né? Bom dia, Rivas. Bom dia, Mariana. Bom dia, Bruno. Obrigado, Bruna. Prazer tê-la aqui com a gente, para a gente poder discutir um pouco mais a fundo aí a atuação do CAD na área internacional. Eu acho que, para começar aqui a conversa, acho que seria importante a gente colocar o básico aqui para todo mundo estar na mesma página, né? Se você pudesse explicar um pouco, em linhas gerais, como funciona a atuação hoje no CAD, como ela está estruturada, a assessoria internacional, e principalmente o trabalho que vocês fazem de cooperação e coordenação internacional, né? Existe hoje enfim, na literatura internacional uma certa diferenciação de cooperação no nível mais institucional das agências, né, de políticas públicas e como isso se acontece, e na parte de coordenação efetiva de casos, né, que a gente sabe que acontece também. Então, eu acho que para a gente começar aqui a conversa, se você pudesse explicar um pouco como que a área internacional do CAD está estruturada hoje, e esse viés de cooperação e coordenação internacional que vocês têm desenvolvido. Excelente pergunta para começar, Fabrício. Eu acho que é importante a gente dar esse passo para trás e entender, né, exatamente o que significa cooperação internacional no campo da defesa da concorrência. E eu acho que a cooperação internacional, no âmbito da defesa da concorrência, é, antes de tudo, uma resposta à realidade econômica em que a gente vive hoje. Então, é notório que os mercados eles estão cada vez mais interconectados. Isso significa que as empresas atuam em diferentes países, que os produtos e serviços eles circulam de maneira mais fácil e que as práticas comerciais e concorrenciais de um país acabam interferindo em outro país também. Então, diante disso, eu acho que é natural que os desafios da política de antitruste também ultrapassem os nossos limites nacionais. E a verdade é que nenhuma autoridade ela consegue atuar bem de forma eficaz, né, se ela se encontra sozinha. Então, acho que a gente pode definir a cooperação internacional como esse conjunto tanto de mecanismos formais e informais que permitem tanto o diálogo, quanto a troca de informações, quanto a coordenação de ações e o desenvolvimento, né, de práticas em conjunto com outras autoridades de defesa de concorrência do mundo. Então, isso inclui desde envio a comentários de casos que estão ocorrendo em outras agências, também investigações paralelas ou até mesmo ações conjuntas em fusões e cartéis internacionais. Então, isso também envolve a participação ativa em fóruns multilaterais, a assinatura de MOUs, que são os nossos memorandos de entendimento, e as iniciativas de capacitação técnica que o CAD vem desenvolvendo bastante aí ao longo dos anos. Então, hoje eu posso te dizer que no CAD a cooperação ela acontece em diferentes níveis. Se a gente for falar de forma bilateral, hoje a gente mantém 21 MOUs com países e organizações internacionais. E esses MOUs, eles são instrumentos de facilitação do diálogo, de assistência técnica, que não tem necessariamente um caráter vinculante, mas eles nos ajudam a prever a possibilidade de intercâmbios de informações não confidenciais, a organização conjunta de eventos, consultas técnicas que uma agência realiza a outra, e também o apoio mútuo em análise de casos concretos. Embora ele não seja obrigatório para cooperar, em alguns países eles são sim pré-requisitos para que ocorra esse tipo de colaboração. Aqui no caso isso não acontece. Então, se uma agência vem nos procurar pedindo ajuda, a gente não fala, a gente tem MOU, não tem MOU, a gente pode ajudar, não pode ajudar. A gente ajuda a todos na medida do nosso alcance. Mas em algumas outras agências, como o Peru, não. Precisa ter MOU para que ocorra qualquer tipo de troca, qualquer tipo de informação. Já no nível multilateral, o CAG ele atua em organizações internacionais que reúnem autoridades de diversas jurisdições para que ocorra essa troca de experiências e a definição de padrões e a promoção de uma convergência regulatória. E as principais plataformas que o CAD participa sem dúvida, a OCDE, a ICN, que é a International Competition Network, os BRICS, e a antiga UNCTAD, que hoje é a ONU Comércio e Desenvolvimento. E a gente vai ver aqui, eu acredito, na nossa conversa, que cada um desses fóruns tem o seu papel e a sua importância para o CAG e para as outras agências, né?
E eu acho que dentro desse contexto também é importante destacar o papel das soft laws que vem sendo desenvolvidas no âmbito desses fóruns, né? A gente não tem hoje um direito global da concorrência, nem um tratado internacional que possa regular a matéria de forma uniforme. Já existiram algumas tentativas disso, mas a verdade é que não há, né, esse tratado internacional. Então, a cooperação internacional vem nesse sentido de apoiar e servir de instrumento com a ajuda dos guias, dos manuais, das declarações conjuntas e outros códigos de conduta. E apesar de eles não serem necessariamente vinculantes, a gente vê sim que eles têm um peso, né, político e técnico, e que eles ajudam a construir de uma maneira progressiva consensos importantes em torno de práticas e princípios que ao final chegam a algum tipo de convergência voluntária entre as agências, sem impor necessariamente uma harmonização rígida das legislações, que esse não é o objetivo da cooperação internacional. Então, a gente vê que, na prática, a cooperação ela se manifesta de várias formas, né? E um exemplo muito concreto disso são os atos de concentração que envolvem as empresas em múltiplos países e em que que nas fusões internacionais os países precisam ser notificados de forma simultânea ou não. Então, há necessidade de uma coordenação entre as agências por meio da troca de informações públicas ou com o uso de waivers de confidencialidade, quando a parte abdica do seu direito de confidencialidade para ajudar as agências e, claro, para os atos de concentração correrem de uma maneira mais fluida e mais rápida possível. É do interesse das agências e das empresas que isso ocorra. Então, isso tudo permite que haja um alinhamento nos prazos, uma definição de mercado relevante, uma avaliação de remédios, né, uma mitigação de decisões conflitantes que é importante para o mercado. E a experiência, ela nos mostra que a cooperação, ela é especialmente útil quando há sincronia entre os processos de análise. Já em casos de condutas anticompetitivas, como os cartéis internacionais, a gente vê que a cooperação ela tende a ser um pouco mais desafiadora, porque não há necessariamente, né, um prazo definido, as notificações não são obrigatórias. Então, nesses casos, a confiança entre as autoridades ela é muito importante para que possa haver esse compartilhamento de dados, uma possível coordenação de investigações e até mesmo a realização de operações de forma simultânea. Isso a gente pode ver em ações contra cartéis transfronteiriços, no mercado de peças automotivas, a gente já teve aqui no transporte marítimo, de tecnologia, em vários setores da economia, né? E quanto maior a confiança entre as instituições, também a gente vai ter uma maior fluidez dos canais institucionais e um impacto mais positivo da cooperação internacional. Então, a cooperação internacional, ela obviamente não se limita à análise de casos, ela envolve capacitação, o diálogo político e a construção de consensos sobre como lidar com essas novas fronteiras do direito da concorrência. Então, a atuação do CAGE em fóruns como a ICN e a OCDE, ela tem nos permitido influenciar a agenda internacional. A gente tem a possibilidade de apresentar os nossos casos brasileiros paradigmáticos como referência no mundo afora, e também, obviamente, trazer para dentro da nossa agência os aprendizados obtidos das outras agências a partir das experiências delas, né? Então, hoje a gente fala muito de temas como mercados digitais, algoritmos, plataformas, inteligências artificiais, regulação de gatekeepers, são todos temas que vêm sendo discutidos mundialmente, estão aí em voga e que necessitam de uma abordagem coordenada entre os países. E a gente também tem um componente, terminando a resposta, né? A gente também tem um componente importante de advocacy internacional, que é quando o Brasil atua especialmente em países em desenvolvimento. Então, o CAGE tem contribuído de maneira progressiva, realizando treinamentos, compartilhando metodologias e dando apoio técnico a autoridades mais jovens e que têm uma estrutura um pouco menos madura do que o CAGE. E isso reforça a nossa posição de liderança regional, principalmente aqui na América do Sul, e isso é particularmente relevante em fóruns como o LACF, que é o Fórum Latino-Americano da Concorrência, por exemplo, que é realizado em parceria com a OCDE e com o BID. Então, a gente vê que o CAGE ele já passou da fase de buscar participar desses contextos,
mas a gente está numa outra fase que a gente busca liderar, né, e fortalecer a nossa atuação institucional, promovendo um certo tipo de convergência de práticas e garantindo, assim, que o Brasil tenha uma voz mais ativa nesse cenário. Deixa eu só fazer um breve comentário, Fabrício, antes de você continuar. Dois, na verdade. Acho que essa inserção do Brasil, que é uma estratégia, né, do CAD, né, de colocar o Brasil inserido e fazer serem conhecidos os casos e a nossa atuação, eu acho que a gente pode ver um pico disso, desse resultado positivo, no próprio Spring Meeting, né? A gente estava falando aqui antes sobre o evento, antes de começar o webinar, o Spring Meeting, que é o maior evento de concorrência do mundo, com milhares de advogados, centenas de advogados de concorrência, autoridades. Esse ano, pela terceira vez, a gente teve o presidente Cordeiro participando da mesa de encerramento, então, do Roundtable. Isso é um prestígio muito grande para o CAD, para o Antitrust brasileiro, né? Então, acho que reforça um pouco esse teu ponto de isso ser uma estratégia, né? Não ser uma coincidência e simplesmente porque o Cordeiro é um cara legal, né? É o CAD sendo uma autoridade respeitada, madura, e aí vai para o meu segundo ponto. A gente teve o seminário no ano passado do IBRAC em Itu, e a gente teve aquele painel específico sobre autoridades de defesa da concorrência na América Latina, Mercosul, mais especificamente, e ali estavam os presidentes das autoridades uruguaia, paraguaia e, por vídeo, argentina, e todos eles, enfim, autoridades mais jovens, né, não tão maduras quanto o CAD, mas rasgando elogios para o incentivo que o CAD dá para suas atuações e com a troca de ideias e a troca de experiência, reforçando essa ideia, enfim, ideia não, né? Essa posição natural do Brasil como líder regional na área de defesa da concorrência. Fabrício, Exatamente. né? E aí, aproveitando esse gancho, Rivas, acho que é um bom ponto que você colocou aqui, e obrigado, Bruno, acho que você deu um panorama geral aí bem importante de como funciona a área internacional do CAD, e dá para ver que é muito trabalho, porque são muitas frentes, né? Mas aí, pegando o gancho justamente nesse ponto que o Ribas comentou, da estratégia do CAD, eu queria que você explorasse um pouco essa estratégia dentro do contexto atual global, né? Porque a política antitrust, a agenda antitrust global está em transformação e mudança nos últimos anos, né? Enfim, acho que não cabe aqui discutir detalhes, mas é nítida uma discussão global de, né, parâmetros de concorrência, consumer welfare standard, neobrandesianismo, maior intervenção na Europa, a Ásia como um grande player global também. Então, dentro desse contexto mundial e dentro dessa estratégia do CAD, como vocês têm trabalhado isso nessa agenda internacional hoje? Certo, Fabrício, eu acho que essa pergunta também dá um panorama bom aqui para a nossa audiência, porque a atuação internacional do CAD consta no planejamento estratégico do CAD de 2021 2024. Então, foi tudo pensado, como disse o Ribas, não foi coincidência, né, que o CAD reforçou a sua atuação internacional nos últimos anos. Então, a gente entende hoje, que a gente já está passando a pensar no planejamento estratégico dos próximos anos, que esse objetivo ele foi alcançado, né, em grande medida. Posso falar que aqui na assessoria internacional a gente teve uma melhor organização interna, uma reestrutura, mas também houve uma mudança da cultura interna aqui do CAD. Então, a partir do momento que a assessoria internacional se organizou, as pessoas começaram a ver que as contribuições individuais dela possuíam um impacto institucional importante, né? Como a atuação internacional do CAD beneficiava a todos, no âmbito tanto individual quanto coletivo. Então, hoje, a gente tem um respeito, um respaldo das maiores agências do mundo. A gente pode falar do FTC, de JCOM, CMA. A gente é constantemente procurado por essas agências para saber como é que o CAD vai decidir determinado caso, como o CAD usa suas ferramentas de detectação de cartel. Então, isso acontece assim diariamente aqui na assessoria internacional. E em relação às agências mais novas, como eu te falei, a gente é procurado constantemente principalmente em relação ao projeto Cérebro e o programa de leniência, para saber como que isso funciona no CAD, para que elas possam, adaptadas às suas realidades, é claro, implantar
nas próprios contextos, né? Então, ano passado a gente realizou na Argentina um treinamento junto com o Banco Mundial sobre o Projeto Cérebro. Mais recentemente, um dos diretores da CONACOM, que é a agência do Paraguai, veio aqui no CAGE presencialmente para falar com a equipe do Projeto Cérebro. Isso mostra, né, a atuação e a importância do CAGE, tanto para as agências mais maduras quanto as em desenvolvimento. E quando a gente fala dos fóruns, né, a gente vê que a gente está ocupando cadeiras importantes em todos os grandes fóruns. Então, na ICN hoje, o Brasil participa do Steering Group, que é o grupo diretor. O Cordeiro, ele tem o cargo de NJ Liaison. Nós somos co-chairs, co-presidentes do grupo de condutas unilaterais, que a gente acabou de fazer o evento lá no Rio de Janeiro, um workshop de condutas unilaterais. Então, a gente está em posições estratégicas na ICN. Na OCDE, o Brasil é membro associado do Comitê de Concorrência, apesar do Brasil não participar efetivamente da OCDE. Na OCDE também, o presidente Cordeiro participa do Bureau, que é o órgão de cúpula da OCDE. Isso é importante porque a gente está lá levantando bandeiras de diversidade, a gente está colocando na agência pautas que são importantes para nós também, e servindo para abrir caminhos para outros países da América Latina para participarem dessas discussões. Então, sempre nas reuniões da OCDE, que acontecem em junho e dezembro, a gente envia contribuições escritas, somos solicitados para participar de todas as reuniões do comitê técnico. Então, a ICN e a OCDE, que são, eu diria, os dois fóruns mais importantes, estamos posicionados de forma muito estratégica. Na UNCTAD, a gente participa do PALOP, que é o grupo dos países que falam língua portuguesa, junto com Portugal. Lideramos, por exemplo, treinamentos na África de países que falam português. Participamos como avaliadores de peer reviews no âmbito da UNCTAD. Mais recentemente, fizemos a avaliação do Egito e do Paraguai. Então, a gente deixou de ser o avaliado para sermos os avaliadores, né? E também participamos do grupo de cartel transfronteiriço da UNCTAD, sempre apresentando os nossos casos nesse palco, né? Nos BRICS, a gente pode ver que o Brasil ele funciona muito como um vetor de comunicação com a Rússia, porque desde a guerra da Ucrânia, a Rússia está proibida de participar da ICN, então os BRICS e a UNCTAD acaba sendo um fórum importante para a Rússia, e o Brasil consegue dialogar tanto com a Rússia, quanto com os Estados Unidos, quanto com a União Europeia. Então a gente serve como um vetor de comunicação importante entre esses países. A gente também é co-chair do grupo de mercados digitais junto com a Rússia. Lançamos mais recentemente o segundo relatório da economia digital dos BRICS, e estamos, nesse ano, liderando o grupo dos BRICS. A gente está tendo esse desafio, né, de liderar um grupo tão heterogêneo, que ainda está em processo de expansão. No Mercosul, Ribas, eu acho que ficou bem claro lá no IBRAC que a gente, né, como tu bem falaste, essas agências valorizam e admiram o trabalho do CAD. Várias iniciativas começaram a ser desenvolvidas pós-pandemia. O Mercosul era um fórum bastante inativo até, e a partir da pandemia a gente começou a ter iniciativas como o Anuário do Mercosul, a newsletter, treinamento de mercados digitais. Isso tudo estreitou os laços das nossas agências. Hoje nós nos comunicamos de uma maneira muito mais fluida. No GRACA, que é o grupo de países, no grupo de agências de concorrência da América, também, que é um fórum que eu digo que tem muito ainda a ser explorado, mas a gente lidera os GTs de mercados digitais e digitalização dentro das agências, junto da COFES. Então, é um fórum muito grande que engloba todas as agências da América, desde os Estados Unidos até o Uruguai. Então, o CAD e o México, a COFES, são muito respeitados dentro desse contexto. E, por último, como tu bem falou, a IBA, né, o Cordeiro, ele possui uma cadeira cativa no conselho, e a IBA Spring Meeting também, a gente pode ver que a gente sempre é convidado para falar nos painéis. O último painel, que é o mais importante, o Cordeiro falou pela segunda vez. Então, todos esses fóruns, a gente está ocupando cadeiras para além de simplesmente observadores, né? Isso é muito, muito legal. Bom, deixa eu pegar o gancho aqui.
Queria também, enfim, te agradecer, Bruna, por estar aqui. Enfim, é um prazer. E agradecer também pelo trabalho que você tem desenvolvido. De fato, é inquestionável quanto o CAD tem crescido em termos da sua importância no cenário internacional. E se eu puder aqui já passar para a próxima pergunta, o que você acha, assim, quais são os maiores desafios enfrentados pelo CAD hoje sob a perspectiva da cooperação internacional? Se puder falar um pouquinho para nós, acho que é interessante a gente saber o que vocês têm de desafio, se tem alguma dificuldade, mas acho que o desafio aqui pode ser interessante você explicar para a gente. Ótima pergunta também, Bruno. A gente vê que as agências, elas estão em diferentes estágios de desenvolvimento, né? E a cooperação, obviamente, ela não pretende harmonizar ou até criar uma lei de concorrência global. É necessário respeitar a soberania de cada país, né, o seu contexto social, econômico, cultural, mas é importante a gente entender essas diferenças e aprender com elas. Então, as agências, elas têm funções e estruturas diferentes. O CAD, por exemplo, só lida com concorrência. Outras agências, como a África do Sul, lidam com concorrência e consumidor, né? Outras agências lidam com proteção de dados. Então, é necessário o diálogo para a gente entender o escopo de cada agência, entender as dificuldades que elas passam, usar os aprendizados e adaptar a nossa realidade. Não dá para simplesmente replicar o que foi feito pelas agências porque elas são mais maduras, porque elas estão em outro processo de desenvolvimento. O Cordeiro, ele fala muito bem, né, que nesse conflito geopolítico dos Estados Unidos e União Europeia, o Brasil não faz parte. A gente tem o benefício de ser observador e aprender com isso. Né? Então, o que está funcionando do DMA? O que está funcionando dessas mudanças todas, desse processo todo que os Estados Unidos vêm enfrentando? Então, a cooperação internacional, ela é importante para estabelecer esse diálogo, né? Hoje a gente tem mais de 140 autoridades numa economia cada vez mais global. Então, não existe o meu problema, o teu problema, é o nosso problema. E é necessário estabelecer confiança entre as agências para que haja essa troca de informação da maneira mais fluida possível. E eu acho que a grande dificuldade é a gente saber quem procurar e quando procurar. A cooperação internacional, ela está para além dos e-mails. É necessário pegar o telefone, como o Cordeiro fala, e ligar e falar, participar dos eventos, conversar na hora certa. Então, a grande dificuldade é estabelecer relações de confiança entre as agências, respeitando as diferenças e o contexto de cada uma, para que a gente possa utilizar esse aprendizado da maneira mais eficaz possível. Então, a gente aqui tem esse objetivo, né, de reduzir a assimetria informacional para fomentar a troca de experiências entre as agências e ajudar no desenvolvimento de soft laws para estabelecer as melhores práticas no âmbito da defesa da concorrência. E outra dificuldade que eu colocaria é a questão da barreira linguística, né? Hoje em dia, os materiais que a gente produz aqui no caso, a gente busca traduzir, para que não fique só aqui no Brasil, né? A gente vê que, como o Brasil tem sido procurado cada vez mais, a gente precisa preparar até a nossa equipe técnica para poder fazer uma reunião bem em inglês, para poder explicar bem um caso em inglês. Então, tem toda essa questão linguística de tradução do material. A gente, mais recentemente, traduziu alguns materiais em parceria com o IBRAC, isso é muito bom, muito importante para a gente. Então, criar uma linguagem comum de antitruste também é muito importante. Tem um projeto aqui dentro do CAD que se chama Tesauro, que é um glossário de conceitos do mundo de antitruste, que a gente está fazendo junto com a CGP, a tradução para português, espanhol e inglês desses conceitos, para que a gente tenha certeza que a gente está falando a mesma língua, né? A língua antitruste. E internacionalizar a plataforma de jurisprudência do CAD também, para a gente divulgar o que está acontecendo aqui. E a assessoria internacional, ela serve, então, de janela para mostrar para aqui dentro, pessoal do CAD, o que está acontecendo no mundo e também para o mundo o que está acontecendo aqui dentro do CAD. Acho que o grande desafio seria esse. É super interessante, né? Acho que na medida que você vai falando também, a gente vai lembrando de algumas coisas e o trabalho, enfim, da assessoria internacional assim, eu particularmente acho muito legal, é muito importante. Obrigado. Queria aqui
aproveitar e já dar também o bom dia ao nosso presidente René. Mas você falou, Bruna, né, enfim, tanto ali dos Estados Unidos, Europa, mas acho que a gente pode conversar um pouquinho aqui é mais focar no Mercosul, né? Enfim, o CAD já tem aí há algum tempo um protagonismo bastante grande. Se pudesse falar um pouquinho como é que tem sido a nossa interação com os países do Mercosul, existe aí algum fórum permanente em que vocês se reúnem, discutem temas específicos? Existem algumas reuniões periódicas? Quais são os temas que vêm sendo tratados conjuntamente, né? Basicamente com as agências da Argentina, Paraguai, Uruguai, mais recentemente Bolívia. Os temas estão mais focados aí em mercados digitais, não estão? Como é que está isso, Bruna? Perfeito, Bruno. O Mercosul, a gente nota que os países, eles são diferentes, eles estão em diferentes graus de amadurecimento, e que houve, como eu falei, né, a partir da pandemia, um certo fortalecimento no interesse do bloco, mas que isso acaba oscilando também com as mudanças de governo. Então, no governo anterior, no Brasil, por exemplo, o interesse principal era no CDE, agora mudou, agora é BRICS. Então, isso acaba interferindo também, claro, há uma interferência indireta, né, na nossa interação com os diferentes fóruns. E isso a gente vê que o Mercosul ele é diferente, por exemplo, da União Europeia, que tem todo um arcabouço legal, institucional, que leva a uma integração das políticas de concorrências maior, né, nos países desse bloco. A gente ainda está em processo, a gente está caminhando para algo, né, parecido com isso. Hoje a gente tem o Comitê Técnico número 5, que a gente chama de CT5, que é o fórum que são discutidas as questões concorrenciais, e esses comitês técnicos, eles têm a função de assessorar a Comissão de Comércio do Mercosul, a CCM, que é uma instância decisória do Mercosul, que acaba tendo a função de monitorar e revisar as políticas comerciais comum do bloco, além de publicar diretrizes que devem ser seguidas pelos países membros. Então, no segundo semestre de 2023, o CAD assumiu a coordenação do CT5, porque o Brasil passou a ocupar a presidência pró-tempore do Mercosul. E essa presidência, ela é rotativa, tem a duração de um semestre, e ela segue a ordem alfabética dos nomes dos países, né? E nós vínhamos, então, de um certo período de inatividade, e a partir da pandemia, esse fórum foi se estruturando, estreitando os laços, e hoje a gente pode ver que a gente tem iniciativas muito interessantes. Então, ano passado, por exemplo, a gente fez a maior capacitação online já realizada pelo CAD em mercados digitais para o Mercosul. Nós tivemos a participação de 130 servidores das 4 agências originárias do bloco, e o nosso corpo técnico ajudou a montar esse conteúdo. Nós tivemos a participação dos nossos conselheiros, nossos coordenadores gerais da SG, para dar aulas e ajudar a montar a programação desse curso, né? Nós também temos trocas de experiência em matéria de advocacia da concorrência. Então, eles querem conhecer o nosso DE, nosso Departamento de Estudos Econômicos, e buscar fazer algo parecido na agência deles, algo mais estruturado nesse sentido. Hoje a gente fala também no Mercosul sobre a criação de um programa de intercâmbio entre os servidores das nossas agências. A COFES tem um programa de pasantias, que é um programa de estágio interessante, já bem consolidado entre as agências. Então, a gente pretende replicar algo parecido também no âmbito do Mercosul. E a gente também tem uma iniciativa interessante de revisão voluntária, interpares, peer review, em que a gente apresenta para o grupo os nossos projetos de leis e recebe comentários, troca informações entre as nossas agências sobre isso. E, mais recentemente, a criação do anuário da newsletter do Mercosul também foi um projeto em comum que nos aproximou. Acho que nada nos aproxima mais quanto um projeto em comum. E era isso que faltava bastante no grupo antes, assim. E hoje a gente pode dizer que os nossos diálogos se intensificaram bastante. E um exemplo também marcante disso, ano passado a gente negociou um capítulo sobre concorrência do acordo Mercosul com os Emirados Árabes Unidos, e a gente vê que nas reuniões, assim, foi uma troca muito mais fácil, porque as pessoas se conheciam, né? Já havia sido construída essa relação de confiança e de parceria. E isso é um legado que a gente deixa dos últimos anos do CAD, né?
E então há também troca bastante de cooperação bilateral em relação a casos concretos. Não posso entrar aqui muito na questão dos casos, mas há troca, bastante troca em relação a casos concretos no âmbito bilateral. E, como tu bem falaste, mais recentemente a Bolívia, ela tornou-se membro efetivo do Mercosul, desde julho de 2024, e é uma oportunidade, então, da gente se aproximar da agência da Bolívia, que até então nós não temos muitas trocas. Isso é muito, muito importante. Bruna, muito obrigada, por esse panorama tão interessante. Você comentou de diversos desafios. Eu acho que, do meu ponto de vista, eu escutando você falar, o seu maior desafio é desenvolver o dom da ubiquidade, porque você está em todos os lugares ao mesmo tempo, mudando de chapéus o tempo todo. Muito impressionante. Você falou em colaboração internacional, em cooperação internacional, em assistência técnica, em foros dos mais diversos, e a gente sabe que as dinâmicas de cada foro é bem própria, né? E você comentou também, era um aspecto que para mim não era tão óbvio, mas faz todo sentido, e enxergando o CAD de fora, dá para perceber que isso acontece, que é também uma via de mão dupla, né? O CAD leva essa informação internacional e também traz para a sua capacitação interna essa informação internacional. Então, muito obrigada e parabéns, porque é muito. Percebemos o resultado do trabalho da assessoria internacional. Falando de um foro específico que acho que, pelo menos para mim, é um dos quais, em relação aos quais eu tenho menos informação, e acho que desperta aqui um interesse, deve despertar o interesse de vários aqui, sobre o BRICS. O BRICS já existe, claro, há muitos anos, mas acho que o CAD passou a atuar uma presença ainda mais forte, passou a ter uma presença ainda mais forte agora, desde que assumiu a presidência do BRICS em 2025, e o próprio bloco, que já tem uma dinâmica diferente de outros foros, também mudou de contornos com uma expansão, agora 6 novos membros, além dos novos países parceiros. Você podia contar um pouco como é que funciona o grupo e a posição do CAD, as dificuldades, os desafios, as particularidades desse grupo, desse foro? Posso sim, Mari. Então, as autoridades de concorrência dos países do BRICS têm um longo histórico de diálogo. Em 2009, a gente teve a primeira conferência de concorrência dos BRICS, que ocorreu em Kazan, na Rússia, e a cada 2 anos, alternadamente, em cada um dos países do BRICS, acontece essa conferência, e após a conferência é assinada a declaração conjunta dos chefes das autoridades de concorrência dos BRICS. E a nossa próxima conferência vai ser dos dias 15 a 19 de setembro de 2025, na cidade do Cabo. E essa é uma conferência importante, então, para a gente juntar esses países tão diversos, né, que tem uma distância geográfica considerável, juntar para discutir as questões concorrenciais. Mas a gente vê que é um fórum bastante heterogêneo. Então, a gente tem línguas, culturas, arcabouços legais e institucionais completamente diferentes entre si. Então, eu observo que as discussões ainda no âmbito dos BRICS é muito descritiva. A gente está ainda num processo de entender como cada agência funciona, as dificuldades de cada uma. E, então, existe uma segunda fase na cooperação internacional em que a gente fala de melhores práticas. No âmbito dos BRICS, a gente está longe disso ainda. A gente está ainda num processo muito de se conhecer. E, obviamente, que um segundo desafio é que esse grupo também envolve questões diplomáticas e geopolíticas delicadas, né? E é difícil tratar algumas questões mais concretas, mais específicas. Então, tem uma certa tendência no âmbito da diplomacia de se redigir declarações conjuntas um tanto quanto genéricas. Então, a gente vê um pouco de dificuldade de aplicar na prática as questões discutidas no âmbito do BRICS, que já não acontece na ICN, na OCDE, que são fóruns muito mais desenvolvidos, né? Muito mais evoluídos nesse sentido. Em 2017, a gente teve a honra de ter aqui em Brasília a 5ª conferência sobre concorrência no âmbito dos BRICS, em que foram criados os grupos de trabalho. Então, ele, na época, apelidou-se de setores econômicos socialmente importantes. Então, a gente tem grupos de trabalho no setor de alimentos, no setor automotivo, no setor de medicamentos e em mercados digitais, são os setores mais discutidos dentro desse grupo.
E hoje o CAD lidera, junto com a Rússia, o grupo de mercados digitais, que foi quando onde a gente teve a oportunidade de lançar o segundo relatório dos BRICS de economia digital, ano passado, fevereiro do ano passado. Mas, como eu disse, ainda é muito descritivo. Documentos importantes, faz parte desse processo de cooperação internacional, mas ainda bastante separado, eu diria, né? Em 2018, o governo da Rússia também fundou o BRICS Competition Law and Policy Center, que é um centro de pesquisa, um ponto de encontro importante para as questões de direito concorrencial dos BRICS. Então, hoje um centro que apoia os BRICS e dá uma certa fundamentação acadêmica para as discussões que ocorrem nesse grupo. Hoje, a gente tem um memorando assinado em 2016 em São Petersburgo, que é a nossa base para a cooperação entre as autoridades de concorrência. Em 2020, esse MOU foi prorrogado, e em julho de 2024, em Genebra, teve a inserção dos novos membros dentro desse MOU, que é o Egito, a Etiópia, o Irã e Emirados Árabes Unidos. E mais recentemente, em janeiro de 2025, a gente também teve a inclusão da Indonésia no grupo. Então, a gente vê que é um país que são países extremamente diversos, e a gente está tendo esse ano o desafio de liderar um grupo, né, tão heterogêneo quanto esse. Mas acho que os avanços estão sendo importantes e visíveis. Indiscutivelmente. E começa assim, né? Aliás, não começa assim, isso já é uma evolução de quando se começou. Imagino que seja tudo menos trivial, né? Então, como você bem disse, né? Línguas diferentes, culturas diferentes, sistemas jurídicos diferentes, mas já há essa heterogeneidade em foros internacionais de uma maneira geral, e não como o BRICS, só posso imaginar como isso é mais exponencial. Passando para já mais, falando de menos heterogêneo, mas ainda com uma cobertura diversa de temas, e nesse momento de conflito geopolítico, em que também as questões se aguçam, que é a OCDE. O Brasil é muito ativo historicamente no Comitê de Concorrência da OCDE. Você comentou sobre papéis específicos do CAD no passado recente. Na minha experiência, um dos instrumentos valiosos do Comitê de Concorrência são os peer reviews. Acho que é útil para conhecer os pares, né, participar de um peer review de uma outra autoridade, é uma aula muito informativa, muito rica, e para os países participar de um peer review pode ser uma experiência transformadora. Esse instrumento de peer review, que é pelo qual, né, se faz a avaliação das políticas de concorrência dos países, acho que o CAD sempre foi muito transparente e disposto, né, as autoridades de concorrência do Brasil sempre foram muito, muito transparentes e dispostas a passar por esse exercício, que é tudo menos fácil. Se você puder comentar um pouco sobre a sua experiência com os instrumentos de peer review, seria interessante ouvir você. Posso sim, Mari. E como tu falou, os peer reviews são as principais ferramentas usadas pela OCDE para promover as questões de boas práticas entre os países membros e parceiros. Então, é um exercício de revisão de pares em que acontece uma avaliação sistemática das políticas públicas do país que vem a ser avaliado. E essa avaliação, ela tem como base critérios comuns e objetivos já consolidados, por exemplo, nas recomendações e nas decisões da organização. Então, é como se fosse tirar uma foto do arcabouço legal do país que venha a ser avaliado, e depois, a partir dessa foto, discutir e comparar com essas recomendações, com essas decisões já consolidadas da OCDE, e ver em que medida esse arcabouço pode ser aprimorado. Isso pode acontecer com os países que estão em processo de acessão à organização, ou que já tem um status de membro associado do Comitê de Concorrência, né, trazendo já aqui para o nosso âmbito da concorrência. E ele tem várias fases, é complexo, né, uma avaliação complexa que tem várias fases. Então, primeiro tem a seleção do país que vem a ser avaliado. Então,
tem todo um critério de seleção para que isso ocorra. Depois a preparação, o país que ele vai ser avaliado, ele precisa enviar para a OCDE informações sobre a sua legislação, sobre a estrutura institucional, sobre as práticas de política da concorrência. Então, é enviado um questionário padrão pela OCDE e esse questionário tem que ser respondido pela Autoridade Nacional de Concorrência. A partir disso, ocorre uma missão de coleta desses dados, que pode ser tanto em loco quanto virtual. Então, os técnicos da OCDE e os especialistas de países ditos revisores, eles visitam ou entrevistam de forma online os representantes, tanto do governo, quanto das autoridades de concorrência, o setor privado também, a academia, a sociedade civil. Então, tem todo um contexto a fim de compreender como que essas leis e as políticas funcionam na prática. A quarta fase é a análise e a elaboração de um relatório pela equipe da OCDE, né, tudo com base nessas informações recebidas e coletadas. E esse relatório, então, vai ter uma descrição detalhada da instituição e da política de concorrência, uma avaliação crítica com base nas boas práticas internacionais e as recomendações específicas de melhoria em que foram ali encontradas. Depois, esse relatório é discutido no Comitê de Concorrência da OCDE, com os representantes tanto do país revisado quanto dos países revisores. E nessa oportunidade, os países revisores, eles fazem perguntas, comentários, e desafiam, né, o país avaliado para ver como é que ele consegue responder e defender suas práticas, ou até mesmo apresentar planos de melhoria. Só então, após essa revisão, o relatório é publicado e se torna público. E, por último, né, ocorre todo um processo de monitoramento, um follow-up, para ver se essas recomendações foram implementadas na prática. E isso deriva vários benefícios para a agência que está sendo avaliada, né? Há um compromisso do país com as boas práticas internacionais, que já foram consolidadas pelos instrumentos da OCDE. A partir disso, são identificados os aspectos positivos e negativos da política de concorrência. Há uma produção de recomendações práticas para serem aplicadas, então não fica só uma discussão teórica. Isso gera uma maior credibilidade internacional para a agência avaliada, e, obviamente, um aumento da transparência, da accountability da autoridade também. Então, isso, internamente no país, a gente vê que também ocorre uma pressão institucional para que ocorram reformas, né, nas leis do país avaliado. Já trazendo aqui para o caso do Brasil, em 2005 e 2010, a gente teve a nossa primeira e a nossa segunda revisão por pares, e que foram fundamentais para a reforma do Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência que ocorreu lá em 2011, né? E essas mudanças possibilitaram a criação de uma instituição única e autônoma, como a gente vê aqui no CAGE, e o sistema também de notificação prévia alinhado com as melhores práticas internacionais. E, por último, em 2019, a gente teve a nossa terceira revisão por pares, que foi a revisão que constatou que o Brasil já havia implementado todas as recomendações feitas anteriormente, né, que já tinha um regime de concorrência moderno e avançado, e a OCDE consolidou, nesse momento, o país como uma das principais jurisdições antitruste do mundo. E foi nesse mesmo ano que o Brasil se tornou membro associado do Comitê de Concorrência. Então, né, isso mostra o quão importante é um processo de peer review para o país. Bruna, a gente tem assunto aqui para ficar, acho que uma semana, né? Mas a gente está se aproximando do final e acho que o Fabrício tem uma última pergunta aqui do nosso lado. A gente foi incorporando perguntas que a gente recebeu aí ao longo da preparação do webinar, né? De pessoas do comitê, do conselho do IBRAC, da diretoria. Mas se alguém tiver aqui alguma pergunta, joga no chat. Acho que muita coisa já foi respondida. Do nosso lado tem um monte, tem uma lista enorme aqui, mas acho que o Fabrício pegou aqui em nosso nome uma última aqui para a gente fazer, para a gente conseguir terminar em ponto o webinar. Legal, Rivas. Eu acho que ficou muito bem apontados aí todos os temas e acho que um tema final que seria interessante para a gente fechar aqui, Bruno, ouvir um pouco, você falou agora em resposta à pergunta da Mariana sobre o CDE, para a gente falar um pouco também da ICN, né, que acho que hoje, junto com o CDE, talvez seja o organismo multilateral, vamos dizer assim, de soft law mais importante que tem, né, com as recomendações práticas
que tem uma estrutura interessante também, como você mencionou, de participação de agências, mas também convidados NDAs, e aqui acho que vários de nós aqui já tivemos a oportunidade de participar de alguns eventos da ICN, seja no Brasil, no exterior, e tem uma simbiose muito interessante ali de troca de experiências entre setor privado e setor público, né? Então, se você puder contar um pouco, você falou agora bastante da OCDE, um pouco como a ICN está estruturada e como o CAD tem participado aí ativamente no Steering Group, e também como NDA Liaison, nesses trabalhos aí. Acho que seria interessante ouvir você sobre isso também. Obrigado, desde já. Eu que agradeço a pergunta, Fabrício. Eu acho que a gente está falando da OCDE, é importante, os dois fóruns são muito importantes, né, para o CAD, no âmbito da defesa da concorrência. E é importante entender, assim, a diferença entre esses dois fóruns. A ICN, ela teve a origem lá em 2021, como a primeira iniciativa global para reunir especialistas das agências. Inicialmente, ela contava com 16 agências de 14 países. A OCDE já surgiu em outro contexto, ela surgiu no momento pós-guerra, e aí, o grande objetivo da OCDE foi garantir que há uma maior interação entre as nações para evitar que outras guerras acontecessem. Então, a representação da ICN é por agência, enquanto a OCDE é por país. Quando o CAD participa da ICN, é o CAD que está falando. Quando o CAD vai para a OCDE, é o Brasil quem está falando, né? Então, a ICN, ela tem esse objetivo, então, de compartilhar essas preocupações práticas que as agências enfrentam no dia a dia e facilitar a cooperação, o diálogo entre elas, para que se chegue, então, a uma convergência a partir de um standard considerado superior, digamos assim, né? Então, a ICN, ela surgiu para ser justamente a voz da concorrência internacional. E a gente vê isso muito em momentos críticos, por exemplo, a pandemia, em que a ICN emitiu notas sobre como as agências deveriam lidar, né? Como deveriam ser mitigados os riscos enfrentados durante a pandemia. Já a OCDE não. A OCDE ela tem mais a questão de promover padrões internacionais em questões não só de defesa da concorrência, como questões econômicas, financeiras, comerciais, sociais e ambientais de uma maneira mais geral. Na ICN, a gente vê também que a participação ela é inteiramente voluntária. Então, as agências elas se colocam à disposição para ser co-presidente de um grupo, né? Para ter a função de secretariado, por exemplo, não existe um secretariado institucionalizado como acontece na OCDE, que acaba, né, exercendo esse papel central na organização, na condução e o direcionamento dos debates. Na ICN são as próprias agências, né, que conversando entre si resolvem as agências, quando que devem ser feitos os workshops, como deve ser feito as pautas de discussões. E em relação à ICN e à OCDE, a diferença também é que na ICN a gente tem a participação dos NDAs, que é o engajamento com o setor privado. Eu acho que essa parte é interessante para falar com vocês, né? Que são a participação dos advogados, dos economistas, dos acadêmicos na ICN. E o nosso presidente é o NDA Liaison, a gente tem a função de ser esse ponto de contato entre os NDAs e as agências, para mitigar questões de conflitos de interesse mesmo e ver como que vocês, NDAs, podem participar ainda mais do grupo de uma maneira a contribuir bastante para os documentos de trabalho, para os webinários que são feitos, nos eventos, para ser nossos speakers. Então, a gente ainda está num processo de tentar uma maior transparência na seleção desses NDAs, como são feitos esses critérios de seleção dos NDAs que devem participar das agências. A gente vem nas conferências anuais sempre organizando uma sessão específica para os nossos NDAs participarem, terem voz e falarem como esse processo pode ser feito, como isso pode ser melhorado. Então, o CAD está exercendo, assim, eu acho que de forma bem interessante esse papel, para que haja ainda mais interação, obviamente, desde que não entre em conflito com os interesses das agências. Então, como eu falei, na ICN a representação é por agência, né, enquanto que na OCDE é intergovernamental, são os governos que participam. Hoje são 38 países membros da OCDE, mais os associados. Na ICN nós temos os grupos de trabalho de merger, cartel, agency effectiveness, advocacy e condutas unilaterais, enquanto na OCDE a interação do Comitê da Concorrência
com os outros comitês técnicos também. Então, por exemplo, se discute uma questão mais de política pública, questões de concorrência com sustentabilidade, concorrência com pobreza. Então, eu gosto muito de uma metáfora do Bill Kovacic, professor Bill Kovacic, que ele fala que se o antitruste fosse um barco, a OCDE seria o capitão do barco, dando o direcionamento para que lados deve-se ir, enquanto as ICMs são os marinheiros que estão lá no dia a dia fazendo o barco andar. Então, isso mostra, né, que a ICN e a OCDE têm atuações, frentes diferentes, e que o CAD ele se posiciona de uma maneira estratégica, participando ativamente dos dois fóruns. Puxa, Bruno, obrigado aí pela explicação. Acho que isso é super clara, super didática e é impressionante realmente a atuação do CAD aí, tá você à frente com essa equipe super batalhadora e a gente só tem a agradecer por isso, porque é óbvio, né? Quanto mais o CAD se expõe positivamente, mostra seu trabalho, melhor para o ambiente de negócios e melhor para todos nós. Acho que a gente esgotou aqui o nosso horário, mas acho que você conseguiu passar todos os recados que a gente precisava ouvir. E a gente queria te agradecer muito aqui, falando em nome do IBRAC, porque o CAD é sempre um parceiro e em você a gente encontra alguém com quem a gente pode manter esse diálogo que a gente sempre teve, IBRAC e CAD de uma maneira muito efetiva, muito rica para todo mundo. E a gente espera continuar aí com essa parceria nos próximos anos e que você fique muitos anos à frente aí dessa posição. Queria, bom, agradecer a tua presença, te convidar para vir de novo nos nossos eventos. Agradecer a Mariana, o Fabrício e o Bruno pelo bate-papo, conduziram super bem. E agradecer a todos que ficaram aqui conosco nessa hora e com certeza aproveitaram muito aí da tua experiência e de tudo que você teve para falar conosco. Se alguém quiser dar um tchau aí final de vocês quatro, fica à vontade. Só queria Muito agradecer obrigada, Bruna. e falar que a gente Obrigada. deveria fazer uma parceria de organizar um evento internacional CAD e IBRAC, acho que é uma ideia interessante, já vou deixar aí para a gente pensar aí futuramente alguma coisa nesse sentido. Tá, desafio aceito, Bruna. Obrigado, então, pessoal. Até uma próxima.